E aí pessoal, beleza? Fagner Freire da King Cursos RJ com mais uma videoaula para vocês. Neste vídeo nós vamos analisar um iPhone 7 Plus. Chegou aqui em nossa assistência, né? E aí veio para que possamos analisar um iPhone de lojista. Então nós vamos analisar o passo a passo. Falando de passo a passo, eu vou lançar um treinamento que vai ser chamado Passo a Passo da Manutenção. Esse treinamento, inicialmente eu vou lançar ele para Android. Vou abordar os temas Start e Inicialização de Android e vou dar de bônus setor de carga e protocolos de carga, ok? Hoje nós vamos analisar um iPhone 7 Plus e posteriormente eu vou estar lançando um step by step, um passo a passo dos iPhones também, diversos setores. As pessoas me perguntam se existe receita de bolo para poder efetuar reparo em board. Eu costumo dizer que existe o passo a passo, os pontos certos que você mede. Agora, infelizmente não existe receita. Por isso que na dinâmica que nós vamos abordar hoje, eu vou forçar vocês sempre estar lendo e interpretando o esquema, achando os pontos e aferindo. Por alguns momentos os senhores vão até achar que eu poderia pular alguns passos, mas depois tudo vai fazer sentido. O grande lance da manutenção é nós termos referência antes, durante e depois da manutenção. Eu tenho que saber se posterior a uma intervenção aquele quadro evoluiu para melhor ou para pior. Se eu tinha uma tensão de 1.1 volts na saída de algum regulador, um exemplo, algum circuito integrado. Fiz um retrabalho naquele circuito integrado e aquela tensão não estava mais presente, então meu quadro evoluiu para pior. Eu tenho que reverter esse quadro. Perfeito? Então nós vamos começar a nossa análise aqui com uma inspeção visual. Lembrando, vou deixar na descrição do vídeo para quem quiser fazer parte desse treinamento passo a passo da manutenção, que vão ser primeiro módulo, o primeiro lançamento, no caso, vão ser 12 horas de aula, que eu vou falar somente de start e inicialização. E eu vou abordar outros setores também do Android. E depois também vou estar fazendo um lançamento para iPhone. Então você que participa dos meus treinamentos sempre tem desconto nos próximos. Perfeito? Então vamos lá. Vamos vir aqui para o nosso foco, que é o iPhone 7 que se encontra aí na nossa bancada. Perfeito? Então nós vamos primeiramente fazer uma inspeção visual. Esse aparelho já veio aberto para a gente, né? Porque é de lojista. Então vamos verificar se já foi feito alguma coisa. A única coisa que eu fiz foi dar uma limpeza na board, tá? Com álcool isopropílico para que possa ficar mais claro a análise. Então vamos lá, ó. Vamos pegar esse ponto aqui do FPC do Display Touch, FPC do Home. Verificamos aqui que tem um balde de solda, ó, solto. Isso aqui pode prejudicar a gente, então a gente já tira, certo? Vamos verificar se não tem nenhum ponto de oxidação nesse iPhone 7 Plus. FPC da bateria, princípio tudo ok. Trinity, ok. Nesse ponto não tem marca de oxidação. FPC do dock, de carga ok. Um ponto de solda aqui. Baseband Intel, retangular. Não foi feito nenhum tipo de retrabalho. CPU também não foi feito nenhum tipo de retrabalho. Verificar aqui se tem algum book rachado, trincado, suspenso. Ao redor da CPU, ok. FPC das câmeras. Tem a sujeira aqui dentro. Vamos retirar. Tudo que formos achando, ó, isso daqui
pode causar um mau contato e a nossa câmera não funcionar. O relato é que esse aparelho não liga. Perfeito? Show. Vamos verificar aqui por cima, para ver se não temos nenhuma oxidação. Viramos a board. Ponto ok também. Não tenho marcas de oxidação por enquanto. Tenho aqui um machucado proveniente de uma montagem errada ou forçada, no caso. Os capacitores de acoplamentos da câmera, setor de Wi-Fi. Aqui eu tenho um LDO que está trincado. Outro ponto de solda aqui no Force DFU. Vamos partir aqui para a parte de Power Manage, NFC, codec, PMU de RF. PMU não foi removida, porém tem um ponto que me chama a atenção aqui, que é um ponto que passaram alguma ferramenta aqui para tirar alguma resina, tá? Vamos no codec, verificar se foi feito algum tipo de retrabalho no codec. Eu já consigo visualizar aqui no codec que eu tenho as trilhas que são geralmente refeitas no caso, né? Reconstruídas. Aqui eu tenho essas duas trilhas que vêm desses resistores aqui que estão raspadas. Tenho máscara UV e tenho aquela trilha que é conhecida aí do resistor que sempre falha aquela malha. Então, codec já foi retrabalhado, perfeito? Então temos duas observações, codec que foi retrabalhado e o Power Manage que tiraram um pouco da resina aqui para cima, perfeito? Vamos vir para a memória, vamos verificar na memória aqui se já foi feito algum retrabalho na memória. A memória não foi retrabalhada. Partimos aqui para a parte do Tristar, Driver Backlight, WTR, amplificador Sul. Não tenho marca de oxidação, por enquanto. Não tenho marca de que foi retrabalhado. Beleza. Então, na inspeção visual, eu achei duas observações. Não tem ponto de oxidação, porém, me mostra, na minha inspeção visual, que eu tenho retrabalho no codec e tenho um pequeno retrabalho aqui na PMU. Perfeito? Então, esses dois alertas foram ativados e já vão ser anotados, para que, na hora da manutenção em si, eu leve isso tudo em consideração. Como eu disse anteriormente, uma manutenção ela é feita de análise de diagnósticos e anotações. A minha decisão ela precisa de parâmetros, perfeito? Então, qual o próximo passo que eu vou seguir agora? Eu vou seguir pôr na fonte, vou pegar meu multímetro, vou sair arrancando o codec de áudio, vou arrancar a PMU. O que vocês acham? Eu vou utilizar um multímetro, pois eu preciso fazer algumas aferições para que eu possa ter anotações para na hora de eu tomar uma decisão, eu levar isso tudo em consideração, pegar essas anotações que eu fiz e pôr em pauta para que eu possa analisar e tomar uma decisão mais assertiva. Então, ao invés de eu conectar esse aparelho na fonte para verificar o consumo, eu vou utilizar o multímetro para fazer diversas aferições. Porque, veja bem, os senhores têm que entender que uma coisa é dinâmica de bancada, outra coisa é dinâmica de ensino. Perfeito? Eu tenho que ensinar para vocês o certo. Por mais que
esse método que eu vou ensinar para vocês parece que está rodando ao mundo para chegar ao óbvio, vocês vão entender. Se eu tenho um aparelho que eu conecto na fonte, ele dá um alto consumo e aquece, vocês jogam breu, tiram o componente defeituoso, você vai dar listo, certo? Ok, resolveu. E quando você conecta na fonte, dá um consumo e não aquece nada. Para onde vai? Aí começa a bater o desespero. Olha a placa para um lado, olha a placa para o outro, certo? Para ver se de repente vai acontecer algum milagre. Quando na realidade não é assim que nós fazemos. Nós prezamos a qualidade do ensino. Então, para isso, nós ensinamos o step by step. Ok? Então, partimos para um passo a passo inicial de análise. O que eu vou mostrar para vocês é um passo a passo inicial de análise. Nós temos que levar em consideração muitas coisas. Perfeito? Então, vou vir aqui, ó, vou passar para vocês o material que eu fiz para que a gente pudesse analisar umas anotações que eu fiz para que nós possamos analisar esse iPhone 7 Plus aqui. Deixa eu pegar o nosso material aqui. Perfeito. Listo. Então, primeira coisa que eu vou fazer é o teste de Trista. Teste do Tristar. Todos os testes. São de 7 a 8 testes que nós fazemos no Tristar. Para que possamos chegar em um diagnóstico. Perfeito? Então, nesse caso aqui, vou pôr o meu iPhone, minha placa aqui no caso, no housing. E vou fazer 2 testes básicos para que a gente possa ganhar tempo. Na plataforma EAD tem todos os testes que vocês deverão fazer. Então, quem for da plataforma, assista os vídeos dos testes do Tristar. Vou pegar meu dock test Apple, e vou fazer 2 testes básicos, aferição em condução reversa e direta. Condução reversa eu vou fazer para verificar se eu tenho ligação de um ponto A com um ponto B, ou seja, para ver se eu tenho ligação do dock com a minha placa, obviamente, e que para saber se eu tenho ligação do E75, que é do Light, conector Light, até o Tristar. Então, ó, vou fazer condução reversa aqui, ó. Pino 1, nós temos 491. 2, eu tenho 726. 3, 725. 4 vai dar mais alto um pouco, 1755 milivolts. 5, eu tenho 489, 91, enfim, milivolts. 6, 725 milivolts. E aqui eu tenho 723 no pino 7. Então eu sei que todos esses pontos aqui, ó, todos esses pontos estão ligados na minha board. Está conectado na minha board, que vem para o Tristar que fica aqui, do outro lado da placa. Tá? Fica nessa região aqui do outro lado. Agora, eu vou efetuar o teste de condução direta. E esse teste de condução direta, como eu já sei que tenho ligação, vou fazer mais uma vez aqui para vocês verem os pontos. Eu vou fazer condução direta. Condução direta, quando eu faço esse teste, eu injeto tensão e corrente no Tristar. E se ele tiver com fuga, vai me apresentar um valor. Ele não pode me apresentar nenhum valor em qualquer terminal. Todos os terminais têm que dar OL, ok? Então, nesse caso aqui, ó, ponteira preta no ground, ponteira preta, vermelha nas aferições. Todas têm que me dar OL, ó.
Estou fazendo teste aqui e todas têm que dar OL. Tomem cuidado, porque algumas vezes ele vai começar uma contagem. Vai aparecer um valor alto, mas vai estourar o limite de escala de medida. Ele vai dar OL. Então, se começar uma contagem, vocês têm que esperar aparecer no multímetro OL. Não pode ficar um valor fixo. Perfeito? Listo. Esses dois testes básicos que o senhor pode fazer. Existe um teste também que é com doc teste Apple, do Leandro. Perfeito? Onde eu conecto aqui. Pressiono esse botão aqui, ó. E tem que acender esses dois LEDs aqui. Quando eu pressiono esse botão, ele injeta 5 volts no Tristar, no PP5V0, e já habilita via ACC1 e ACC2, né? Ele lança aqui os 3 volts, e aí por conta disso os LEDs acendem. Então, ó, se acender os dois é porque eu tenho 90% de chance de estar ok. Ó lá. Então tem o azul e o verde acendendo ali. A princípio, 90% de chance desses Tristar estar ok. Então executamos aqui rapidamente três testes de Tristar e aí nós já colhemos essas informações. Então o Tristar eu tenho 90% de chance de não estar com falha. Lembrando que nós sempre temos que deixar uma margem para que essa margem seja casos extraordinários. Perfeito? Beleza. E agora nós vamos para o nosso material e vamos seguir o passo a passo do nosso material aí. Perfeito? Então aqui, ó, ele está me dizendo que eu tenho que primeiro efetuar o teste do Tristar. Eu vou efetuar 3 testes básicos nesse iPhone aqui. Primeiro, teste frio. Segundo, testes quentes. Terceiro, testes quentes controle. Aqui, teste quente tensão, teste quente controle. Então, aqui nos testes frios, eu vou colher aferições em condução reversa. Perfeito? Minha board desenergizada. Nos testes quentes, eu vou estar com a minha board energizada e, em alguns casos, eu vou ter que estar com a minha board energizada e startada. Perfeito? Start e inicialização são coisas diferentes. Caminham juntos, mas são processos diferentes. Perfeito? Então vamos lá. Primeiro ele me pede para que eu possa colher referência de PP bate VCC. Então aqui eu tenho que ter de 400 a 500 milivolts. Eu sei que essa PP bate VCC é uma malha primária principal porque está ligada direto na minha bateria. Então eu vou, obviamente, no FPC da bateria e vou fazer a aferição em condução reversa. Condução reversa, escala de semicondutores, ponteira preta nas aferições e ponteira vermelha eu vou pôr ela no ground. Então, ó, aqui eu tenho o GND, certo? Tenho aqui o ID, que é o SWI, e tenho aqui PP bate VCC. Está me dando 446, lá está me dizendo no material que tem que me dar de 400 a 500 milivolts. Isso varia por conta do instrumento que vocês estão utilizando, ponteira. Se o aparelho já pegou, já houve contato com líquido, se caiu no chão, isso tudo vai influenciar. Perfeito? Então, eu tenho até agora meus testes ok. Eu tenho o teste de Tristar ok, tenho o teste de PP bate VCC ok. E agora eu vou verificar o teste de PP-VDD main, que é uma malha primária secundária que provê do Tigres. Então nós vamos pegar a nossa Vuxingir e vamos analisar. Eu tenho aqui o conector da bateria, o FPC da bateria.
J2201, vou dar 2 cliques, já vim aqui para o meu esquema e vou procurar a malha primária principal, que é a PP bate VCC. Dou 2 cliques nessa malha, caiu no meu feed de pesquisa, eu clico na lupa, vai abrir aqui todas as pages no qual eu encontro essa sigla aqui, perfeito? Então vou vir aqui, ó, no primeiro resultado aqui dessa pesquisa, eu tenho 2 testes points, não é isso que eu quero, e o ponto que eu quero é justamente esse, onde vai para o Tigres e também para o Q2101, que é o MOSFET que trabalha em paralelo com esse Tigres aqui no momento da carga. Perfeito? E se eu quero a PP VDD Main, está aqui depois do Tigres e do MOSFET. Então me diz que eu tenho que ter em PP VDD Main de 350 a 450 mV, perfeito? Então nesse caso aqui, vamos efetuar essa aferição. Eu vou pegar qualquer componente dessa malha aqui, ó, pode ser esse C2114, dou 2 cliques aqui no C2114, vai me jogar lá para o board view, o layout da board, o desenho, né, a posição dos componentes. Vou efetuar a aferição em condição reversa em qualquer componente desse daí, perfeito? Então, nesse caso, aquele componente que nós escolhemos, ele está aqui bem abaixo do Tigres, que é esse aqui. Um lado é GND, o outro lado vai me dar um valor que nesse caso está me dando 331 mV. Perfeito? No meu material, está me dizendo que eu tenho que ter de 350 a 450. Lembra que eu falei para vocês levarem em consideração algumas coisas? Mas tem que ficar ciente de que isso pode ser um alerta. Se o meu material está me dizendo que eu tenho de 350 a 450, está me dando 331, me dá um alerta, certo? Esse aparelho pode ser que esteja com fuga, não sei, mas é um alerta. Ou pode ser realmente a variação de tolerância. Pode estar me dando essa leitura aí, de acordo com a minha ponteira, o meu multímetro, enfim. Perfeito? Então, aqui eu tenho uma malha que não me deu muita observação, porém me deixou um alerta, deixou um ponto de exclamação lá, tá? Vou considerar ela como passou no teste, mas lembrando que lá no momento da nossa decisão, nós temos que ter em mente o quê? Temos que ter em mente essa observação. Depois nós vamos para PP VDD Buster. Está me dizendo que de 350 a 450 mV tem que me apresentar. Então eu vou vir aqui em PP VDD Buster. Eu já sei onde fica, prover desse cara aqui, mas se você não sabe, é só você vir aqui, ó, Bust, escrever lá no, vai aparecer vários resultados aqui, e aí você vem seguindo um por um aqui, até você chegar no circuito responsável, que no caso é esse daqui, o U2301, certo? Então aqui na saída dele eu tenho o PPVDD Bus. Esse PPVDD Bus aqui é um estabilizador de tensão. Aqui ele já me fala, ó, se PPVDD Main for menor que 3.4, elevar PPVDD Bus para 3.4, ou seja, essa PPVDD Bus ela nunca pode estar abaixo de 3.4 volts. Quando vocês conectam na fonte e pressionam o Power, se tiver abaixo de 3.4, ela vai elevar para 3.4 caso esse circuito integrado aqui, o U2301, esteja ok. Perfeito? Então, nesse caso aí, o que vai acontecer? Não é nosso foco agora, nós queremos somente efetuar a aferição
em condição reversa. Então, eu vou pegar qualquer componente dessa malha, pode ser esse C2306, dei 2 cliques aqui, C2306, está aqui do lado, então todos que estão em vermelho estão interligados. Vou lá aplicar a técnica de condução reversa, efetuar a aferição em condução reversa, enfim, diodo inverso. Aqui eu tenho o circuito integrado responsável por essa função, beleza? E aqui eu tenho do lado o capacitor, ó. Olha lá, está me dando 389 milivolts, perfeito? Tem aqui outro componente que está na mesma malha, 389, 389, e percebam que eles estão realmente na mesma malha, perfeito? E no meu material está me dizendo o quê? No meu material está me dizendo que eu tenho que ter PPVDD Buster de 350 a 450, está me dando 381, ok, está dentro. Posteriormente, pede para que eu possa efetuar a aferição de books e os LDOs, perfeito? Nós sabemos que nos iPhones é um pouco complexo para que possamos fazer a aferição dos books, pois alguns deles, ó, esses daqui é até fácil, tá? Esses daqui são até fáceis, porque a solda fica por cima. Mas esses daqui, ó, esse, o pad fica por debaixo dele. E aí já fica um pouco complicado da gente poder fazer a aferição desses pads. Perfeito? Então, eu deixo para que eu possa fazer esses testes posteriormente. Então, para que também o vídeo não fique muito longo, eu não vou fazer por hora aferição de referência dos books nem dos LDOs. Os LDOs temos que fazer a aferição de todos e dos books também. Hoje em dia, existe ferramentas desenvolvidas pelos amigos que efetua a aferição mesmo sem você tocar no pad da bobina, tá? Então, são técnicas aí que você consegue efetuar essa aferição. Perfeito? Eu vou para o Power Key. Então ele está me dizendo aqui que no Power Key tem que me dar de 700 a 800 milivolts. Então vamos voltar para a nossa Voxingir e vamos verificar lá no FPC que conecta o meu Power, que é o J4504. Vou dar 2 cliques nele, caiu para lá. Eu quero saber quem é o Power Key, que nesse caso aqui o Power Key é o 13, terminal 13. Então eu volto para lá, vou no 13 e aqui tem que me dar de 700, aproximadamente 790 milivolts. Perfeito? Então eu vou lá no 13, ó, aplicar a técnica de condução reversa e vou verificar qual que é o valor. Deixa eu pegar aqui uma posição melhor. Aqui me deu 828. Ali está me dando 790. Levando em consideração, tá? Levando em consideração a técnica de condução reversa, que não é 100%, eu considero que essa malha está dentro, está ok. Porque nos meus treinamentos eu passo para os meus alunos que a técnica de condução reversa ela só é precisa para uma malha, por exemplo, essa eu sei que tem que me dar um valor de referência, 790 milivolts aproximadamente. Se ela não estiver me dando nada, estiver apresentando OL, eu sei que a malha está aberta, e se ela bipar, eu sei que a malha está em curto. Então, condução reversa é para verificar, ela é 100% eficaz para malhas que estejam OL ou em curto. Nesse caso, eu tenho certeza que tem que me dar um valor de referência e está bipando, está me dando baixo valor, está em curto, ok. Se tem que me dar 790, eu tenho certeza, tá? Que tem que me dar aproximadamente 790 milivolts e está me apresentando OL no multímetro, eu sei que essa malha está aberta. Perfeito? Então eu vou considerar ok. Então até agora nós temos uma observação. Aqui também temos uma observação, mas
Para que não embole muito a mente de vocês, vamos considerar que isso tudo até agora esteja perfeito. Nós não achamos falha por hora, tá? Então vamos voltar para o nosso material e verificar o que ele nos pede. Pede também para que eu possa efetuar aferição em condição reversa no cristal oscilador. Eu sei que o cristal oscilador ele é de suma importância para o start do meu aparelho. Certo? Start e inicialização. Então, o que acontece? O cristal oscilador é como se fosse um mestre de bateria que vai orquestrar o sincronismo do ciclo de máquina, que é a minha PMU, certo? Eu sei que esse cristal oscilador ele vai direto para a PMU. E eu sei também que se eu tenho ligação com portas de semicondutores, eu tenho que ter valor em condução reversa. Por que aqui, posteriormente, eu peço para que vocês possam fazer aferição em todos os FP6 do iPhone? Porque de tanto analisar, esse resumo que eu fiz para vocês é fruto de muito estudo. Então, por padrão, o que eu faço? Eu faço esses testes todos que eu estou passando para vocês, tá? E também, em algum momento, de tanto analisar, vocês vão ver que as malhas elas vão se cruzar em algum momento. Se vocês pegarem a PPVDD Boost, ela se cruza com outras em algum ponto. Certo? E aí vocês vão, às vezes, bota aí muitas das vezes, tá? Vocês vão ter valores de referência de FP6 alterados. E aí os senhores vão entender o que eu estou falando nesse momento aqui e também vão começar a solucionar falhas que antes os senhores não solucionavam. Beleza? Então, fica ligado, que até agora o que eu estou passando para vocês é o bizu, passo a passo da manutenção. Beleza? Então, vamos embora? Eu vou fazer a aferição no cristal oscilador, em condição reversa. Então, vamos procurar na Wuxingyi eu não sei aonde fica o meu cristal oscilador. Partindo sempre do princípio que eu nada sei, eu sempre vou vir para o board view para verificar, porque eu sei ver desenho. Mas se eu não sei, eu não conheço o cristal oscilador, eu tenho que pelo menos conhecer as siglas do cristal oscilador. Por isso que eu falo nos meus treinamentos, até o treinamento intermediário você não precisa entender de eletrônica e conhecer os componentes, até porque no meu treinamento intermediário eu tenho uma aula voltada de eletrônica a smartphone. Então é aula de eletrônica aplicada a smartphone, onde eu vou te apresentar os componentes e as medições de cada componente e a função de cada um. Perfeito? Agora, num treinamento avançado é obrigação você entender de eletrônica. Perfeito? Então, eu vou para o esquema, partindo do princípio que eu não conheço essa placa, tá? Eu vou fazer o quê? Eu sei que geralmente nos esquemas está OSC de oscilador ou Xtal. Eu vou ver aqui Xtal, vou fazer uma pesquisa e vou verificar se vai abrir algum resultado para mim. Então aqui, ó, já verifiquem que abriu vários resultados. Então eu quero procurar o cristal da PMU, que é de 32 kHz. Perfeito? Percebam, aqui no meu material, ele está pedindo para que eu possa fazer a aferição do cristal. Então, eu tenho que efetuar a aferição dos cristais. Não é somente do cristal do PMU, mas sim também da CPU. Aqui no teste mais avançado, que é o teste quente de controle, eu já tenho aqui, ó, especificado o cristal de 32 da PMU e de 24 MHz da CPU. Nesse primeiro momento, eu vou fazer a aferição em condução reversa para ver se eles têm ligação, se não tem solda fria. Porque é grande falha dar nesses aparelhos
por questão de cristal oscilador. Beleza? Então vamos com tudo. Então, ó, X-tal, beleza? Vamos verificar. Aqui eu já tenho o cristal de 24 mega. E eu já vou fazer a aferição nesse cristal de 24 mega. Vou dar 2 cliques nele e já caiu aqui no meu find. Então, ó, eu pondo a minha placa nessa posição aqui, ó, na qual tá para vocês aí, ó, aqui, perfeito? Eu vou vir aqui nesse cara, que é o cristal oscilador, que nesse caso aqui é o Y0700. Percebam que eu tenho dois contatos na diagonal, que é GND, ground, tá? E os outros dois têm que me dar o quê? 730 milivolts. Então, ó, eu já vou efetuar essa aferição rápida e ligeira. Eu tenho de um lado GND, tenho do outro lado GND. Perdão, fiz a aferição errada aqui. Escala de técnica de condição reversa, ponteira vermelha no ground e preta nas aferições. Agora sim, por mais que tenha bipado que eu sei que eu estou no GND, eu tenho que fazer o certo. Beleza. Agora, essas duas diagonais aqui tem que me dar 730 milivolts aproximadamente. Então, vamos lá. 780 milivolts aproximadamente. E aqui embaixo, 794 milivolts. De acordo com a nossa tolerância, está dentro. Pelo menos ligação com o semicondutor tem. Perfeito? Vamos continuar com a aferição. No caso, com a aferição e com a procura do outro cristal oscilador, que eu sei que eu tenho dois aqui, né? Nós vamos procurar o cristal de 32 kHz. Achei o Y2001, que é um cristal de 2 terminais. Vamos dar 2 cliques nele, ó. E ele já me leva para cá. E também já me dá o bizu aqui, ó. Tem que ter aproximadamente 700 milivolts aqui e aproximadamente 700 milivolts desse outro lado aqui. Então, eu tenho aqui, ó, o cristal oscilador que está com os pads por debaixo. Perfeito? E agora eu tenho que verificar se eu não tenho nenhum componente que esteja ligado a essa malha. Então, percebam aqui, ó, vou ativar o network aqui, ó, o root da trilha. Ele vem daqui desse pad aqui, que esse pad aqui é qual? Ó? É o V15 e o V14. Ó, V15 e V14. Vou ativar meu network, ele vem, passa pelo cristal e pega nesse componente aqui. Então, vou fazer a aferição nesse componente e vou fazer a aferição nesse capacitor aqui. Então, vou fazer a aferição nas extremidades do C2004 e do C2003. Perfeito? Então, vou vir aqui, ó, vou fazer a aferição em condução reversa de um lado. Aqui embaixo, no caso, né? Aqui eu tenho, vou chegar mais próximo, que vocês possam acompanhar. Aqui eu tenho ground, perfeito? E do outro lado eu tenho que ter aproximadamente 700 milivolts. Do outro lado está me dando 775, está dentro. Vou para a aferição do outro lado. Então, eu vou vir nesse capacitor de baixo, um lado ground, outro lado aqui fica numa posição ruim, eu vou inverter aqui, mas os senhores acompanham aí, que é só para eu pegar uma posição aqui, tá ok? Aqui eu tenho ground e aqui do outro lado tem que me dar aproximadamente 700 milivolts. Tá me dando o quê? Opa! Tá me dando OL.
Então, aqui eu já achei uma falha. Perfeito? Eu já achei uma falha aqui. Eu sei que esse componente é de suma importância para o start do meu aparelho. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Essa malha aqui, em algum ponto, pode estar o quê? Pode estar rompida. Isso pode ser decorrente a quê? Pode ser decorrente ao retrabalho que fizeram aqui, porque tiraram, não sei porquê, não sei se estavam tentando fazer alguma aferição, tiraram a resina aqui, pode também ter sido uma falha humana. E está me parecendo que foi uma falha humana. Tentaram tirar uma resina aqui, não entendi o que aconteceu. Parece que foi uma falha humana, cortaram essa trilha. Certo? Então, nós já, no nosso protocolo de manutenção, no passo a passo, nós achamos uma falha aqui. Olha que nem pulamos 3 etapas para que possamos ganhar tempo. Então, pulamos aqui os books, a aferição dos LDOs e também pulamos a referência de todos os FPCs. Perfeito? Então, teriam mais 3 testes para que eu pudesse fazer. Perfeito. Então, já temos uma falha. Esse cristal oscilador de suma importância para a inicialização, start inicialização do meu aparelho. Tá? Listo. Agora, passamos para o teste quente. O teste quente. Nós vamos conectar nossa fonte. Perfeito? Então, ele me pede para que eu possa aferir o consumo. Então, eu vou conectar. Eu vou conectar aqui, ó. Conectei, né? E vou ligar meu iPower. Percebam aí, a minha fonte está em 5 milivolts. Vou ligar a minha fonte. Pum! 4.3. A minha fonte está ligada em 4.37 milivolts. 4.37 volts, né? Show! Tenho consumo? Zero. Zero de consumo. Perfeito? Então, nesse caso, eu não tenho falha nesse teste aqui, que é o segundo, que é o teste. Então, olha só. Vai chegar um ponto que nós vamos pegar essas informações, todas essas informações, e vamos começar a cruzar essas informações. Vamos começar a cruzar essas informações. Listo? E aí, nós temos aqui no teste frio, pelos testes que nós fizemos, nós temos uma falha no cristal oscilador aqui. Né? Tem uma malha que está me apresentando OL. Já estou agora na segunda etapa, que é o teste quente, tensão. Então, tenho consumo na fonte e pulso de boot. Lembrando que esses testes são muito mais complexos do que esses simples testes que eu estou passando para vocês. Isso aí é a base. Perfeito? No treinamento que eu vou estar lançando, passo a passo da manutenção dos iPhones, nós vamos muito a fundo. Tá bom? Então, esse daí é para que você possa ter uma noção. Esses testes são os testes básicos para que os senhores possam ter noção. Então, veja bem, nós injetamos tensão agora na board. Quantos testes nós já não fizemos? Agora, é o pulso de boot. O pulso de boot é um clique no power que eu dou. Nesse momento que eu dou esse clique, o AP, que é o master, ele se comunica via I2C com todos os escravos que são os slaves. Driver Backlight, Tristar, Tigris, PMU, via protocolo I2C. Barramento em 2 fios. Serial data e serial clock. Serial data por onde trafega os dados, serial clock
aonde dita a frequência é o sincronismo de serial data. Se eu preciso de sincronismo, veja bem, se eu preciso de sincronismo, não é a frequência? Quem é responsável por frequência? Os cristais osciladores. Eu tenho um cristal que está falhando. Perfeito? Pegaram aí que nós vamos começar a linkar? Então eu vou dar um pulso de boot, um clique, ó. Deixa eu ligar aqui no meu iPower, para que os senhores possam ter. Beleza. Agora tá conectado aqui, ó. Olha lá. Deixa eu desligar aqui. Então vejam bem, ó. Eu não tinha consumo, né? Agora eu tenho um consumo aí de 4 miliamperes. Então voltando aqui para esse teste aqui, eu não estava conectado no iPower. Deixa eu desconectar aqui novamente. Vou conectar aqui para ver se não é falha do cabo, algo parecido. Olha lá, ele vai aumentando gradativamente. 2. Se eu tenho o último dígito ali até 5 microampere, isso é normal, tá? 5, 7, 8 microampere, isso é normal. Por quê? Porque é o consumo de stand-by do meu aparelho. Agora, no quarto dígito, que está o 3 ali, não pode me aparecer 3 miliamperes. Está me dizendo que eu tenho uma fuga. Baixa, mas eu tenho uma fuga. E por conta disso, eu já anoto essa informação. Perfeito? Listo. Vou dar um pulso de boot. Pulso de boot alterado. 59 milivolts. Miliampere, perdão. 59 miliampere. 60. Esse aparelho está com pulso de boot alterado. Travou em 60 miliampere. Então nós temos aí, até agora nos testes que nós fizemos, aqui ó, nós temos falha no cristal oscilador. Eu não vou nem medir a frequência desse cristal oscilador com osciloscópio ou com frequencímetro, porque eu sei que eu tenho falha de ligação com ele, né? E aqui no consumo da fonte tem 3 miliamperes. E aqui no pulso de boot está alterado. Eu tenho uma falha de travou em 60 miliamperes aproximadamente. O que eu vou fazer agora? Eu certifiquei que eu não tenho curto PP5V0. Vou pôr meu telefone no house e vou conectar no computador. Tá? Vou conectar no computador e verificar se esse aparelho não se encontra em força da FU ou recovery, enfim. Vou pegar um cabo aqui de iPhone. Vamos pegar aí no nosso 3U Tools e vamos verificar se eu tenho esse aparelho conectando, tá? Então, meu aparelho está aqui, ó, está conectado. Conectar a bateria.
Inverti o cabo. Nada. Então o aparelho não conecta no computador. Perfeito? Listo. Então, nós temos aí um aparelho. Deixa eu ver, a câmera que deu uma travada aqui, porque eu tirei para poder efetuar o teste. Então eu vou ver aqui, ó. Logitech. Beleza. Perfeito? Então, ó, vamos voltar lá para o nosso resumo e vamos entender o que nós temos até o momento. Até o momento, nós temos um aparelho que ele tem aqui uma ligação de cristal oscilador, um lado dele não está tendo ligação. Temos um consumo de 3 mA na fonte. Temos o pulso de boot alterado em 60 mA aproximadamente. E agora vamos para o teste de tensão na chave power. Eu tenho que ter uma observação dessa tensão da chave power, que é o seguinte, ó. Eu tenho que ter aproximadamente esse valor de 1.766 mV, 1766 mV. Eu não posso ter 1.8 redondo. Se eu tiver 1.8 redondo aqui, algo vai mal. Perfeito? Então eu vou voltar lá, agora eu vou medir tensão. Eu estou com a minha bateria conectada nesse caso aqui, ó. Então vamos ver se essa bateria está com um pouco de carga. E vou desconectar e conectar novamente aqui. E vou efetuar a aferição aqui no pad responsável, que é o 13, né? Nós já fizemos essa aferição. Vamos vir aqui, ó. Vou ver se o meu multímetro está desconectado para vocês. Conectar meu multímetro. Perfeito. Vamos lá novamente. Olha lá. Me deu aproximadamente, para não dizer exato, o valor. 1766 milivolts. Então, a princípio, está ok. Perfeito? Listo. Agora, eu tenho que efetuar aferições de testes fios da parte de controle. Então, eu tenho que vir aqui, ó, em 32 kHz da PMU. Eu já sei que eu não vou ter porque tenho falha. 24 MHz. E eu teria que efetuar a aferição de todos os barramentos I2C. Para que eu pudesse fazer o quê? Para que eu pudesse ter informações e vir colhendo. Só que eu já tenho que vir sanando a partir de agora as falhas que eu já tenho para progredir, porque eu começo a ter referências aqui que não vão bater, obviamente. Eu já vou começar a ter a referência de aparelho que não está bom, aparelho que está ruim, então para mim não interessa. Então aqui, ó, se eu achei falha aqui, como que funciona o step by step? Se eu acho falha nesse primeiro estágio, eu tenho que sanar a falha desse primeiro estágio. Eu vou fazer a aferição do estágio 1, tá ok? Pulo para o segundo. Estágio 2, tá ok? Pulo para o terceiro. Achei falha no terceiro? Show, resolvo. Agora, se eu achei falha no estágio 1, antes de partir para o estágio 2, eu tenho que sanar essa falha aqui. Mas o que acontece? Esse estágio 1 e estágio 2, eu dei uma resumida aqui nos testes do estágio 2, porque são os testes mais significantes do estágio 2. Perfeito? Então, nesse caso aqui, os senhores vão efetuar todos esses testes do estágio 1 e esses 3 testes do estágio 2, que para iPhone é essencial efetuar
essas aferições. E nós vimos que temos falha no estágio 1 e temos falhas no estágio 2. Duas falhas. Então, ó, paro, porque se eu for progredir, eu vou começar a achar mais falhas. Isso pode complicar sua mente. Então, eu resolvo primeiro aqui o estágio 1. Eu vou ter que verificar, porque a princípio isso aqui foi uma falha humana. Então, eu já vou remover PowerManage, estabeleço essa comunicação e verifico qual que é o meu, como que o aparelho se comporta, né? Se ele vai travar no consumo de 60 mA, no pulso de boot, se esse consumo aqui vai sair, ou se tem mais coisa nesse consumo. Esses consumos baixos geralmente são oxidação em algum ponto, por mais que não, passou despercebido, né? Pode ser que foi efetuado um retrabalho no codec, também temos que tirar o codec. Então, todo local que foi retrabalhado, por protocolo meu, que eu estou passando para vocês, eu removo. Eu só identifiquei que foi retrabalhado o codec e foi feito um trabalho próximo ali entre cristal oscilador e PMU. Então, por isso eu vou tirar PMU e o codec e vou verificar questões do consumo. É de suma importância. Na hora que eu for remover o PowerManage, eu vou substituir logo esse PowerManage. Vou substituir essa PMU, porque eu já dei calor na placa, eu não vou correr o risco de repente ter uma falha nesse PowerManage, então, e de repente eu vou rebalar, botar no lugar, estressar mais, CPU está do outro lado, perfeito? Então, pessoal, esse foi o primeiro vídeo. Acompanhem os outros vídeos aí, vocês que são da plataforma, vai estar disponível para que vocês possam assistir na íntegra toda a resolução dessa falha. Vocês que não fazem parte do nosso treinamento EAD, fiquem à vontade. Vou deixar na descrição do vídeo todas as informações para que você possa acompanhar o nosso trabalho. Caso queira participar, é só entrar em contato. Teremos o maior prazer em atender vocês. Fagner Freire da King Cursos RJ. Fiquem todos com Deus.